Fala galera, Stefano por aqui e hoje eu vou te ensinar sobre os principais mercados que a Bet365 oferece aí para a Copa do Mundo. Como vocês já devem saber, essa é uma casa de apostas aí bem renomada e justamente com um grande diferencial de oferecer muitos mercados, mercados recreativos, mercados bem alternativos. E não é diferente no Mundial, né? Se você comparar aí com outras casas de apostas, você realmente vai encontrar aqui oportunidades que não tem em outros sites. É por isso que a gente recomenda tanto ela, principalmente para essas apostas de Copa do Mundo, beleza? Se você ainda não tiver conta, aqui na descrição ou no comentário fixado, a gente já colocou aí o link para você criar sua conta e receber até um bônus de R$ 200, né? No primeiro depósito, até R$ 200 você tem uma promoção especial da Bet365. A gente recomenda que você aproveite, tá? Mas não é sobre isso que a gente vai falar hoje. A gente vai falar sobre mercados e eu quero apresentar um pouquinho para vocês sobre as opções que a gente tem de apostas na Copa do Mundo. Né? Claro, a gente pode falar um pouquinho, primeiramente, dos mercados dos jogos, né? Vou até pegar o jogo do Brasil como exemplo, para todos os jogos. A Bet365 oferece uma série de mercados, tá? Então você tem aqui o resultado final. O resultado final é muito simples, né? É o famoso empate 1x2, que é um é o mandante, no caso seria o Brasil, x1 empate e 2 Sérvia, que é o visitante. Aqui é só chamado de resultado final com os respectivos times, tá? Aqui é muito claro, resultado que manda. Brasil 2x0, vence o Brasil. 1x1, resultado final foi um empate. 3x3, desculpa, 4x3 para a Sérvia, então a Sérvia venceu essa partida, tá? Então é mais ou menos isso que a gente tem que ter aqui. Além disso, dupla hipótese, que também é chamado de dupla chance em outros mercados, é um mercado que você trabalha com dois desses resultados do resultado final. Então, você pode ir no Brasil ou empate, você pode ir no empate ou Sérvia, ou você pode ir no Brasil ou Sérvia, ou seja, qualquer resultado que não o empate. Naturalmente, como você trabalha com dois mercados a seu favor, né, aí você acaba tendo redução nas cotações também, né? Veja que o Brasil paga 1,50 na vitória, mas paga só 1,10 se você também somar o empate, porque é um resultado muito provável, né? A Sérvia aqui é bastante zebra no confronto, tá? Outro mercado bem legal são os mercados de gols, que você pode apostar tanto em mais D ou menos D, que também são chamados respectivamente em inglês de over e under, né? E muitas casas de apostas utilizam essa nomenclatura, por isso que eu estou te explicando isso. Que basicamente é assim, se você aposta que vai ter de mais de 2,5 gols, você precisa de 3 gols ou mais, tá? Então, 2x1, 3x3, 5x5, né? Qualquer placar aí que tenham 3 gols ou mais. O menos de 2,5 gols é o inverso, né? Ou seja, se esse jogo for 2x0, 1x1, 0x0, a gente tem menos de 2,5 gols, tá? Então é bem simples de entender. Também no mercado de gols a gente tem o ambas marcam, que é bem simples também, né? Se a gente apostar que ambas marcam sim, os dois times precisam fazer gols, né? Por isso que ambas marcam. Se uma das equipes não fizer gol, ou até se as duas equipes não marcarem gols, num 0x0, aí vence a aposta em não, tá? Como vocês vão poder ver, depois eu não vou entrar em todos os mercados, né? Acho que é legal mencionar até que você pode usar esse menu aqui para ver os handicaps asiáticos, para ver os mercados de gols, primeiro e segundo tempo, os especiais que também tem para jogadores, enfim, os minutos. Enfim, tem uma variedade muito grande aqui. Então você pode explorar lá na Bet365 e ver qual que é o que você se identifica mais, beleza? Mas antes da gente terminar esse vídeo, eu quero te apresentar também os mercados de longo prazo, que são muito mais legais, principalmente em Copa do Mundo, que o longo prazo é bem curto, né? O longo prazo são 30 dias e muitas dessas apostas não precisam nem durar os 30 dias, às vezes em 10 dias a gente já resolve, e é legal que você já aprenda. Vamos lá. Primeiro mercado de longo prazo, que é bem comum, é o vencedor final, que é basicamente o mercado de campeão. Quem vai ganhar a Copa, né? Então, você tem aí Brasil como grande favorito nesse momento, seguido de Inglaterra, França, Argentina, Espanha e Alemanha. Tá? São os grandes favoritos. Aqui não tem muito segredo. A seleção que você selecionar, ela vai ser também considerada a campeã da Copa, né? Então, se você aposta na Inglaterra, a Inglaterra não ganha a Copa, a sua aposta é perdida, sem muito segredo, tá? Uma coisa que dá pra gente fazer aqui, que é legal também, é às vezes você selecionar algumas dessas seleções, tá? E você distribuir uma parte da sua aposta em cada uma delas para dar uma equilibrada no lucro. Você não vai ter um lucro tão grande, né? Como as odds são muito altas aqui, né? Então, por exemplo, se você apostar R$ 100 no Brasil, você ganharia 450 em caso de acerto, né? É um retorno legal, mas você trabalha com uma seleção só. O que você pode fazer? Então você pode colocar R$ 30, R$ 40 no Brasil, R$ 30 na França e R$ 30 na Argentina, por exemplo, né? Você vai perder duas dessas apostas, mas você aumenta a chance de acerto, né? E ainda assim tem um lucro legal aí de mais ou menos 2 vezes o seu investimento, tá? Então é uma coisa que dá para trabalhar nesse mercado também, beleza? Outro mercado que é legal vocês conhecerem
é o mercado de melhor marcador, que basicamente é o artilheiro da competição, né? Quem vai ser o grande artilheiro. Aqui é a mesma coisa, tá? Então vocês têm basicamente os principais atacantes das seleções listados aqui, o Kane pela Inglaterra, o Mbappé da França e o Neymar, junto com o Benzema, né, de Brasil e também da França, são os favoritos. Então, se vocês apostarem que um deles seja o grande goleador da Copa e eles se confirmarem esse status, essa aposta vai ser vencedora. Mesma coisa que eu falei vale para cá, né? Vocês podem ver que o favorito, que é o Kane, também tem uma odd bem alta, né, de 8. Então vocês podem perfeitamente aí equilibrar isso, né? Dar uma distribuída e pegar uma fração aí vou fazer, vou apostar R$100. Aí põe 20 aqui, 20 aqui, 20 aqui. Se um deles for, né? Quem sabe aí você não pega um retorno bem legal aí para esses R$20, né? E multiplica em 2, 3, 4 vezes com um pouquinho mais de segurança, distribuindo aí nos principais potenciais goleadores. Nesse mercado, não se esqueçam de observar também quais são as seleções que essas equipes se enfrentam, tá? Por exemplo, a Argentina do Messi vai pegar a Arábia Saudita logo na estreia. É possível, né, e até provável uma goleada. Não estou dizendo que o Messi vai fazer gols nesse jogo, nem que vai ter realmente essa goleada, mas uma chave mais parelha, mais equilibrada, por exemplo, a Inglaterra tem uma chave, em tese, bem tranquila. Mas tem duas equipes que defendem muito bem, né? Então essas análises são legais de fazer também, tá? Outro mercado que vai ser legal, eu vou explicar só o de quartas de final, mas vocês vão entender que também tem aqui o para semifinal e para final, que é para uma seleção, perdão, que é para uma seleção atingir essa fase, tá? Então, como que funciona aqui? Se você apostar no Brasil para chegar nas quartas de final, a seleção brasileira tem que estar na fase de quartas de final. Se ela cair antes, né, essa aposta é perdida. Mas se ela passar das quartas, não tem problema, porque a aposta é para chegar até as quartas, não para ser eliminada nas quartas, tá? Então, obviamente, a mesma lógica de favorito se aplica aqui, mas você tem odds mais atrativas para outras seleções que você acha que não vão ganhar a Copa também poder ser apostadas aqui, né? Então, por exemplo, uma Bélgica chegando nas quartas já te pagam em 90% do seu investimento. Né? A Bélgica talvez não ganhe a Copa, mas é muito provável que ela chegue em umas quartas de final. Então, esse tipo de análise pode ser feito aqui, por isso que é um mercado legal. E você também pode apostar para semi e até para final, que obviamente as odds são maiores, porque é mais difícil de acertar, mas também são menores do que o mercado de campeão. Outro tipo de aposta legal, já que eu mencionei, né, é a fase de eliminação. Então, para todas as seleções, a gente tem aqui as respectivas odds para a fase de eliminação. Se vai ser na fase de grupos, se vai ser nas oitavas, se vai ser nas quartas, se vai ser na semi, enfim. Aqui sim, a nossa aposta é onde a seleção precisa cair. Se essa seleção avançar dessa fase, aí a sua aposta é perdida, tá bom? Então é um outro mercado. Eu pessoalmente não gosto muito desse mercado, porque você tem que cravar a fase que a seleção cai, né? E os que seriam mais fáceis, tipo o Qatar, cair na primeira fase, paga muito pouco, porque é muito óbvio que isso pode acontecer, né? E depois você ter que cravar aí outras situações, às vezes depende de chaveamento, enfim, é muito complexo, eu prefiro ficar de fora desse mercado, mas é legal que você conheça, tá? Apostas no grupo, a gente tem dois tipos de apostas no grupo. Primeiro, as apostas no grupo para vencer o grupo, né? Ser o primeiro colocado da chave. Então, naturalmente, que as grandes favoritas e as cabeças de chave vão dominar aqui esses grupos, com odds bem baixas, tá? Inglaterra 1,33, França 1,40 e tudo mais. Mas a gente tem oportunidades legais, por exemplo, no grupo E, em que a gente tem Espanha e Alemanha dividindo e rivalizando esse favoritismo, tá? A única exceção de cabeça de chave é o grupo A, né? Que em tese seria o Qatar a seleção principal, mas é por ser mandante, né? E não pela qualidade técnica. Aí a Holanda assume esse protagonismo, beleza? Mas é muito simples. A aposta que você fizer aqui, essa seleção precisa terminar em primeiro lugar, tá? Ainda falando de grupos, a gente tem esse mercado de qualificação, que é tipo ambas marcam. Né? Tem a lista de todas as seleções aqui, e você seleciona se você vai apostar que uma seleção sim vai classificar ou não vai ser eliminada, né? Ela não vai se classificar. Então, se você apostar, por exemplo, no sim do Equador a 2, significa que você acredita que o Equador vai passar de fase. E se você acha que o Equador vai ser eliminado, você pode apostar em não com uma cotação de 1,72, tá? E aqui você tem todas as seleções, você pode fazer esse tipo de aposta para todas as equipes antes da Copa e durante a Copa também, mas aí as odds, obviamente, vão se alterar de acordo com o que acontecer, tá? A gente também tem o grupo do vencedor, que eu também acho que é mais um chutômetro, eu não gosto desse mercado, que é adivinhar de onde vem, qual o grupo do vencedor. É a mesma coisa que você apostar, né? Praticamente nas principais seleções, só que, por exemplo, o grupo E tem Alemanha e França, então ele reúne duas seleções que têm condições de ir mais longe, né? É o grupo E, se eu não me engano, da Alemanha e da Espanha, desculpa, na Alemanha e França.
Então aumenta um pouco as chances, porque se as duas avançarem, você vai ter duas seleções fortes no mata-mata. Mas elas precisam vencer, né? Então é um pouco aleatório. Eu também prefiro ficar de fora, tá? E aqui em competições especiais, a gente tem, por enquanto, o total de gols, né, do Kane, 2 ou menos, 3 a 4 e tal, mas devem aparecer muitos mercados especiais aí ao longo da competição. Beleza, galera? Então, foi esse o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. A Copa do Mundo da Bet365 é um festival de oportunidades. Eles devem também anunciar muita promoção. Então, por isso que a gente recomenda que você tenha conta nessa casa de aposta para poder aproveitar tudo isso. Beleza? Então, se não tem, link na descrição. Ficou com dúvida, é só deixar os comentários que a gente responde para você.